Boa noite a todos. Nós vamos dar início ao nosso terceiro webinar. Esse é o webinar no qual a gente já teve duas edições em que a gente falou sobre a cirurgia torácica na pandemia de Covid-19. Nesse específico, nós vamos falar como integrar nossa rotina assistencial à nova realidade. Lembrando que nos outros dois, no primeiro, a gente abordou muito as questões iniciais da pandemia, na qual a gente tinha aquela discussão sobre como paramentar, sobre como seria a nossa possibilidade de lidar com os recursos. No segundo, nós falamos mais sobre como estava a situação da pandemia, como que nós estávamos lidando com ela. E agora a gente entende que estamos numa fase mais avançada, então vamos integrar a nossa rotina a essa nova realidade que é conviver um pouco com a pandemia de Covid-19. Algumas regras aqui, pessoal, eu peço para que todos que entrem, à exceção dos palestrantes, mantenham os seus vídeos fechados e os seus microfones mutados, senão fica muito barulho e muito difícil da gente conduzir o webinar. E avisar a todos também que está sendo gravado. Então, nós estamos gravando esse webinar, e isso será divulgado posteriormente. Então, também fica o aviso que nós estamos filmando. Esse webinar ele foi feito em parceria com a AstraZeneca. Então, a AstraZeneca está contribuindo muito aí com a nossa divulgação de informação sobre Covid-19 na pandemia, sobre a cirurgia torácica durante a pandemia de Covid-19. Então, nós já agradecemos eles aqui. E eu vou direto à nossa agenda. Hoje, a proposta é que nós tenhamos 1h30 de evento. A ideia vai ser começar agora com a nossa apresentação e boas-vindas. Eu, Ricardo Terra, o professor Rui Haddad, que vai falar em breve, o Dr. Pedro Nabuco, de São Paulo, cirurgião torácico em São Paulo, vai falar ao final. Depois falaremos sobre otimização de recursos para manter a rotina, a experiência italiana. Isso vai ser uma palestra proferida pelo Dr. Pier Giorgio Soli. É muito importante a participação dele, que passou por todos os problemas, e a Itália está saindo dessa fase agora digamos, mais aguda, né, da pandemia. Depois o Dr. Lorenzo Tomé vai falar sobre a telemedicina como uma estratégia para que a gente expanda a nossa atuação e o nosso atendimento aos nossos pacientes. Eu vou falar sobre cirurgia segura para pacientes não COVID. E o Dr. Gustavo Schwartzman, que é oncologista clínico, vai falar sobre a manutenção da assistência, a visão do oncologista clínico. Antes da gente iniciar, eu gostaria só de mostrar esses números. Todos, tenho certeza que seguem esse gráfico aqui da Johns Hopkins, e a gente vê que nós já estamos mundialmente, isso aqui foi feito hoje de manhã, nós já estamos com 4.300.000 casos de Covid no mundo. O Brasil, ele já aparece aqui na primeira, não precisa nem rodar aqui a nossa barra, ele já aparece aqui logo abaixo da Itália, em número de casos. E o Brasil também tem, em questão de número de mortes, aqui vejam 13.000 mortes, e isso já é um número bastante expressivo e começa a se aproximar dos países que foram epicentro, como Itália e Espanha na Europa. E um outro dado preocupante é a gente olhar a curva aqui embaixo, na escala aqui, em que a gente vê o crescimento diário do número de casos, e a gente vê que realmente nós ainda estamos no momento de ascensão da curva de casos novos. Então, esse é um problema, nós estamos em aceleração, e é muito interessante ver que no Brasil a gente tem realidades muito diferentes. Então, ainda que a gente veja aqui em São Paulo, em uma região talvez mais central, o número de casos se estabilizando, mas na periferia de São Paulo eles estão aumentando muito rapidamente. A gente vê cidades que ainda estão sem muito poucos casos, cidades que até há uma semana estavam com poucos casos, de repente com muitos casos. Mas o fato é que, dentro desse contexto todo,
uma das coisas que nos preocupou é justamente o que a gente vê aqui nessa notícia do Estado de São Paulo, publicado ontem, no qual a gente vê que a pandemia de coronavírus vai acabar provocando aqui, pelo menos, um impacto muito grande na saúde, principalmente de pacientes com câncer. Vejam que 50 mil pacientes vão deixar de fazer os seus diagnósticos por causa desse caos que está se formando na saúde. Então, esse foi o grande motivador desse webinar, né? Quer dizer, como que nós vamos resgatar esses pacientes que estão, que não têm Covid, mas que estão e precisam ser tratados durante a pandemia de Covid. Eu passo agora, então, a palavra para o professor Rui Haddad, que vai também dar as boas-vindas e dar continuidade aqui às nossas apresentações. Obrigado, Terra. Boa noite a todos. Bem-vindo ao terceiro webinar sobre cirurgia torácica e Covid-19. É inegável que a pandemia de Covid-19 mudou totalmente a nossa rotina de trabalho. De uma forma que, por que não dizer, até inimaginável. Ninguém podia imaginar que isso ia acontecer. E isso impôs novos desafios para todos os profissionais de saúde de todas as áreas. Nós não sabemos ainda quando ou se vamos voltar à normalidade. Uma coisa é certa, nós não estávamos preparados para isso, nem na esfera privada, nem na pública. Muito menos na pública, na realidade. Né? Uma pergunta que se faz é se nós vamos ficar normais ou se nós vamos ter uma nova normalidade. E eu acredito que esse seja realmente o objetivo da discussão desse webinar. Então, eu quero passar então, a palavra ao Dr. Pier Giorgio Soli. Dr. Pier Giorgio, please, you can start your presentation. E agradecer a todos pela audiência e pela presença. Can you hear me now? Yep. Yes. Okay. So first of all, I would like to say thank you to Ricardo for the kind invitation and also to Felipe Braga, who is a close friend of mine. So really, it is a privilege for me to be with you today. I will try to offer you a quick overview. Você está ouvindo, Fábio? Of what happened in Italy and what probably we would expect for the next period of time. Next, essentially, in the COVID pandemic was significant in the northern part of Italy. I came from the region that is called Emilia-Romagna, as you can see here. So. Something that affected in a significant way our job. Next. And as you can see, in my region, you can see Bologna is the orange dot line. We had more than 20,000 cases with more than 3,000 deaths. Next. But eventually, as in any other part of the world, the curve are bending. So we should start considering that the first wave of this pandemic will be over probably soon, and we should be prepared to offer surgery, thoracic surgery to our patients, considering that all the healthcare systems should be able to safely diagnose, safely treat and isolate cases with cough positive and their contacts. Next. So what happened actually to our routine? Essentially, we were, it was impossible to meet with colleagues and with patients as before. As a result, as you can see, this is a survey done in Europe by our society, the STS. You see, almost half of the people were unable to run MDTs.
For instance, we were able to run MDTs with telemedicine. I understand there's someone who will discuss this later. And this affected pretty much our activity because we were not having any new referrals to operate. Next. This is a snapshot of what happened in our city in terms of thoracic surgery. You see, if you consider the 9 weeks between the beginning of March and beginning of May, and if you compare 19 and 20, you see that essentially we had a reduction in terms of lung resection and also in terms of overall number of cases of approximately 20%. We had the chance to operate also as a, it was by chance, 6 patients with COVID. 1 was a lobectomy, and the remaining 5 was referred to us as emergency cases. So we had 2 tight outrage, 1 pneumothorax, and 2 empyemas. Next. The system we used to select cases during the pandemic was something, this is a paper that has been published later, but you see, we used essentially the same system. So some patients should have their surgery performed as a matter of emergency. Patient with not positive lung cancer after induction chemotherapy, patient with solid lesion more than 3 centimeters, patient symptomatics. But we try to defer and postpone some of the most, let's say, indolent cases like small nodule, GGOs, or we refer to other treatments, patient more than 75 years of age, like, let's say, small nodule in octogenarians, we prefer to use SABR. Next. But this, we know that this is not without a cost, because papers have demonstrated that even for stage 1, if you expect more than 8 weeks, this has an impact on survival. And the same applies to stage 3 disease, when if you last more than 3 months between the end of the neoadjuvant treatment and the surgery, this has an impact again in the median survival. Again, surgery is better than SABR, because we know that even our radiotherapist colleagues are doing a fantastic job. A 5-year survival is less in something around 5 and 15%. And also, we have to admit that during the pandemic, very rarely we have been using invasive procedures in favor of non-invasive staging. So essentially basing our staging not only on imaging, and this appeared to be, in most of the cases, reasonable in this pandemic time. Next. Of course, as we said, there is a transition now, and we are probably moving out of the pandemic, so we should be prepared. And on what we should be focused? Essentially, this is a summary open for discussion later with all of you. The timing, how do we select cases to schedule? How do we consider the safety of patient and staff? How do we run MDTs? How do we manage outpatient activity and follow-up? Next. So in terms of timing for reopening, next, essentially, we believe, this is, I mean, the policy in my hospital and in Italy, that after 2 weeks with a robust reduction in cases, probably we are ready to resume elective surgery. Next.
This should take into account that hospital must be prepared with all the facilities we need in terms of ICU beds, PPE, ventilators, drugs, and everything, not to fall again in a sort of crisis as before. Next. And also another problem has been that most of the staff were not trained adequately. So we didn't know how to dress, how to undress. A lot of doctors were affected, so there was shortage of doctors and nurses, and also fatigue and impact of stress should be taken into account. Next. The strategy in Italy will be developed on local, regional, and national committee. We had recently a meeting of our National Society of Thoracic Surgery with a survey, with some sort of, I wouldn't say guidelines, I would say recommendation on how to prioritize and schedule new cases. So essentially, some sort of priority should be given to all the previously cancelled and postponed cases. Anything should decide the type of prioritization. If you prefer cancer, if you prefer transplant, if you work in a trauma center, if you got a lot of emergency in terms of infection and pleural disease, hospitals should be prepared to increasing allotting time for or hire, and new staff should be employed and trained. Next. The safety of the staff and the patient, I think, is a problem everywhere. So we are now being submitted every 2 weeks to swab and serological test, and this should be available quickly. So also the turnaround of testing is a problem. And any time of things in terms of supplies and training of the staff should be at the maximum level possible. Next. This applies also to the activity in our outpatient clinic. So we know that we cannot do as before. Most of the practices should be moved outside the hospital, so to site close to the homes of our patient, and all the tests should be limited to what is essentially in order to minimize movement of patient to hospital. Next. I know there's someone that will speak about telemedicine. This has been, I think, one of the only advantage of the pandemic, because like a magician, every barriers, every regulation stopped, and we were being able to do without any type of barriers what we're not being able to do in the previous 10 years. Next. For us, has become a routine to do follow-up of the patient via telehealth medicine and to discuss cases connected via Zoom, via Team, via Skype in this way. And I think this is something that probably will not change in the next future. Next. And this applies also to the way we do surveillance of our cases. We should try to, so according to this ASCO guideline, every 6 months a CT scan for the first 2 years, and then annually for every patient that has been operated for a lung cancer. And I think this was my last slide. Is just say a quick overview, but I prefer to limit to these 10 slides and leave
more time for discussion with you later. Thank you very much. Thank you so much, Piero. Was great. We'll move forward with the other 3 lectures, and then we'll get back to the questions at the end. Okay? Thank you. Thank you so much. Was great. Então, pessoal, nós vamos deixar as perguntas para o final. Eu já vou passar a palavra para o Dr. Lorenzo Tomé, que é CEO do Saúde Digital Ecossistema, e vai nos falar sobre a telemedicina como uma estratégia. E o Dr. Lorenzo tem bastante experiência com telemedicina, com saúde digital como um todo. Então, acho que isso vai ser de grande ajuda para nós, agora que estamos entrando, como o Dr. Pier Giorgio disse, as coisas se resolveram misteriosamente com a pandemia, as barreiras todas da telemedicina. Então, acho que essa palestra vai ser muito útil. Dr. Lorenzo. Olá, boa noite, colegas. Muito obrigado, Ricardo, pelo convite. Agradecer também à AstraZeneca pelo apoio para levar educação médica continuada para os médicos. Para mim é um privilégio estar aqui falando sobre esse tema, que de fato é um tema que eu já invisto nele e estudo, acompanho há 3 anos, quando eu criei a minha empresa, que é o Saúde Digital Ecossistema. E essa empresa é uma plataforma para acrescentar novas camadas de conhecimento para o médico. E essas camadas são conhecimentos da era digital da saúde. Então, a gente tem várias formas de entregar esse conteúdo para o médico, entender e usar as ferramentas digitais com seus pacientes. E com a pandemia do Covid, ficou bem claro, bem evidente, que a gente vive uma era diferente. O que nós médicos fazíamos há 10 anos, há 15 anos, hoje mudou muito. Então, nós não conseguimos entregar o mesmo valor que a gente entregava há 10 anos, fazendo as mesmas coisas. Então, há necessidade da gente entender desse mundo digital, entender dessas ferramentas, para que a gente possa cuidar melhor dos pacientes. E aí entra a telemedicina. Por favor, Ricardo, se você puder passar o próximo, por favor. Então, um pouquinho aqui da minha formação, já deixo o meu @ aqui nas redes sociais, LinkedIn, no Instagram. Quem quiser me fazer alguma pergunta sobre tecnologia, sobre a telemedicina, pode me procurar lá, que hoje eu gosto muito desse papel de ajudar os colegas nessa fase de novidade, né, para muitos. Sou médico radiologista pelo UFMG, eu fiz auditoria, gestão em saúde, MBA, e terminei um mestrado na Fundação Getúlio Vargas o ano passado. Eu fundei o Saúde Digital Ecossistema. Para vocês conhecerem o que é a minha empresa, o mais fácil é acessarem o podcast. Se você for lá no Spotify e digitar Saúde Digital, você vai ter acesso a um podcast gratuito, que está lá desde 2018, com mais de 60 episódios, explicando cada um desses conceitos, o que é inteligência artificial, o que é um aplicativo, o que é um prontuário eletrônico, uma prescrição digital, nos últimos meses, falando intensamente de telemedicina. Eu sou mentor de Health Techs na ACE Startups e Biotech Town, então eu ajudo essas empresas de alto potencial, empresas de tecnologia que tratam, que cuidam de dores, né, de problemas no setor de saúde, através de mentorias pro bono. Pode passar, por favor, Ricardo. Vamos lá, eu só tenho 2 slides, eu acredito que a gente precisa debater para aprender juntos, mas eu queria passar aqui para você, meu colega, um passo a passo para você iniciar, se você ainda não está fazendo a telemedicina. E as apresentações que me antecederam mostram a necessidade dessa ferramenta e o potencial que a gente tem para alcançar os nossos doentes, os nossos pacientes. Aquela manchete de jornal do começo mostra claramente que essa situação de isolamento social traz à tona uma necessidade de nós médicos respondermos
a essa demanda dos nossos pacientes. Em contrapartida, a gente precisa também levar em consideração que 60% em média das consultas médicas durante a pandemia foram reduzidas, mais precisamente 60% do faturamento médico caiu. E como faremos? Será que isso vai voltar ao normal ou será que isto é o novo normal? Então, por isso que há necessidade da gente dominar essas ferramentas digitais para a gente entender esse mundo e começar a entregar novo valor para os nossos pacientes. Vamos lá. Primeiro passo que você deve ter um prontuário, de preferência digital e na nuvem. Por que facultativo? É que o seu prontuário de papel serve, tá? Se você tem um prontuário de registro em papel, não é digital ainda, ele serve dentro, você está amparado legalmente para fazer esse atendimento. O problema é que o quanto antes você demorar, o quanto antes você utilizar essas ferramentas digitais como um prontuário em nuvem, mais rápido você vai se adequar a essa realidade. E quando a gente fala em nuvem, é um software que você pode acessar de qualquer lugar que você estiver. Ele não está preso na máquina, no seu desktop do seu consultório. É como o seu e-mail. O seu e-mail você está na nuvem, você acessa ele de qualquer lugar. Esse deve ser um prontuário, porque com a telemedicina você pode atender um paciente à meia-noite da sua casa ou da casa dos seus pais, da casa dos seus filhos, na sua casa quando você estiver viajando. Então, você precisa dessa mobilidade. Segundo ponto, escolher uma ferramenta de videoconferência ou uma plataforma de teleconsulta. Muitas pessoas confundem telemedicina com videoconferência. A videoconferência é apenas uma das etapas da telemedicina e talvez a de menor peso. Eu julgo que a etapa principal da telemedicina, do ponto de vista do médico, não do paciente, é o registro no prontuário, onde você vai garantir que a sua segurança está ali no prontuário e a segurança do paciente também. Então, para você começar a operar a telemedicina, você pode ver que não tem grandes dificuldades. Você precisa registrar essa informação e você precisa de uma ferramenta que faça uma videoconferência com o seu paciente. Por exemplo, o Zoom que a gente está usando. Por exemplo, o FaceTime. Por exemplo, o WhatsApp. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas eu também não acho o ideal que seja, nesse período de pandemia e de isolamento social, com os pacientes isolados do médico, que a gente retarde o processo de início à telemedicina, porque a gente não tem a plataforma que é a top de linha. Então, eu tenho que caminhar para lá, mas eu preciso cuidar primeiro do prontuário e do registro. E a ferramenta que eu vou usar de videoconferência, eu posso escolher principalmente a que for melhor para o paciente. Já começando a colocar ele no centro do cuidado, tá? Mas as ferramentas vão evoluir, você pode usar uma plataforma de teleconsulta, de telemedicina, muitos prontuários eletrônicos já vêm acoplado uma ferramenta de videoconferência, então você vai caminhar nesse sentido. Eu começo bem do básico para desmistificar que isso aqui é coisa para quem entende de tecnologia, para quem é hacker, para quem gosta. Não, não é isso. É uma ferramenta que está disponível para todos. Terceiro ponto, fazer um certificado A1, A3 ou A4 do padrão ICP Brasil. Isso está na lei da telemedicina aprovada pelo presidente no mês passado. Eu preciso assinar. Toda consulta gera documentos e esses documentos precisam ser assinados eletronicamente, digitalmente. E para isso eu preciso fazer um certificado. É o eCPF. O que é esse certificado? É como se fosse um cartório. Ele vai falar que eu sou o Lorenzo Tomé e estou assinando aquela receita ou aquele atestado para o meu paciente. Então, existem várias formas de você contratar um certificado, várias marcas. Minha dica, no site do CFM, você entra lá, prescriçãodigital.cfm.org, ele tem parcerias com algumas entidades certificadoras. No momento que você entrar lá, você vai ter desconto oferecido pelo CFM para fazer o seu certificado. Qual que é a principal razão de você ter um certificado? É fazer uma prescrição digital, é enviar uma receita que o paciente possa ir lá na farmácia e aviar esse medicamento.
Quais são as plataformas que podem fazer isso? Você tem duas principais maneiras de fazer uma receita digital. Uma é pelo Adobe Acrobat Reader. Esse Adobe, ele é uma ferramenta de processamento de documentos. Você pode assinar um contrato, você pode assinar um documento, qualquer documento, inclusive uma receita. Então, você pode usar isso, é gratuito, você pluga, você sincroniza o seu certificado ICP Brasil com esse software e você vai gerar uma prescrição digital a partir do Adobe, tá? Lá no site do CFM também tem um caminho ensinando, inclusive com modelos de templates, quadros, modelos para você usar prescrever pelo Adobe, tá? O outro ponto é você prescrever através de uma ferramenta própria, que são as plataformas de prescrição eletrônica. Essas plataformas próprias, elas são feitas para resolver esse problema. Então, se elas são feitas para isso, elas têm muito mais funcionalidades que um Adobe, por exemplo, que é um software de tratar documento. Essa plataforma, por exemplo, qual que é a mais comum e a mais utilizada e que está no mercado há mais de 8 anos? Ela chama Memed. Muitos de vocês devem conhecer ou talvez já usar. A Memed, ela tem uma inteligência por trás que ela te ajuda a fazer a prescrição. Como? Ela te informa a posologia, ela te informa a apresentação do medicamento, tudo de maneira inteligente. Ela te fala se você cadastrar que o paciente tem alergia a algum medicamento, ela lembra você, se você prescrever algum medicamento, ela te apresenta as interações medicamentosas na lista que você está fazendo. Então, eu recomendo o quê? Você experimentar as duas. Faça o seu certificado, experimente o Adobe, experimente a Memed ou qualquer outra plataforma de prescrição eletrônica e veja qual que você se adapta melhor. 4, você tem que enviar um termo de consentimento livre e esclarecido. Isso é fácil para vocês, cirurgiões, que estão acostumados com isso, de informar o paciente os riscos que ele corre. Aqui a gente vai informar, não risco, mas limitações do método. O paciente precisa estar informado disso. 5, informar previamente o preço da consulta. Consulta médica, muito de nós não sabemos ou não gostamos desse termo, mas ela é uma relação de consumo. Cliente, consumidor, cliente. Então, eu preciso informar para ele antes dele me consultar. Não dá para ser surpresa. 6, se você atender convênio, as operadoras têm a prerrogativa de determinar qual é a remuneração daquela consulta. Aí, ela tem a prerrogativa de determinar. Existem as agências reguladoras, como a ANS, que vai fiscalizar, que vai legislar sobre esses contratos entre a operadora e o médico, a operadora e o paciente. Mas, em primeira instância, a operadora tem essa prerrogativa. Então, você deve entrar em contato com a operadora e perguntar qual é o modelo que você está usando, por onde eu devo fazer, como eu devo fazer. No número 7, é um fechamento. Como a gente tem o sumário de alta, que a gente preenche quando a gente dá alta para um paciente, a gente deve enviar um sumário, uma sinopse dessa teleconsulta. O que deve conter? Nome do paciente, data e hora, o recurso tecnológico que eu utilizei, o motivo do atendimento e um sumário breve para que o paciente receba um recibo dessa teleconsulta. A gente precisa acostumar que cada vez mais vai caminhar para uma medicina na qual o paciente fique no centro e que ele tenha um controle da situação. Isso é muito positivo, isso é muito bom, porque quando o paciente está no controle, não quer dizer que é eu, enquanto médico, fazendo o que ele quer. Não, é eu, enquanto médico, trabalhando em prol desse paciente que agora vai poder solicitar e requerer avanços. Então, isso que é marcante na era digital. É assim conosco quando a gente usa um aplicativo. Se ele não funciona, o que a gente faz? A gente deleta o aplicativo. Então, por quê? Porque o poder de usar aquele aplicativo está nas nossas mãos. Essa mesma mentalidade aplica-se
atualmente a medicina. Passa o próximo para mim, Ricardo, que é o último. E exatamente essa é a minha mensagem que eu queria passar no final. A telemedicina, colegas, é a parte visível do que a gente está enxergando dessa medicina digital que coloca o paciente no centro. A grande questão das tecnologias, dos que melhoram os processos e retiram os atritos, dos bits e bytes, dos softwares, é que elas não convivem com ineficiências. Elas são capazes de retirar onde há um vazamento de valor, de ineficiências, porque senão elas não sobrevivem. E os empreendedores digitais, eles vão atrás das ineficiências. Eles pedem para isso e fazer parte dessa transformação digital, entendendo que agora nós somos protagonistas, agentes dessa medicina digital para contribuir, para retirar essas ineficiências e colocar o paciente no centro e fazer uma medicina que melhore os indicadores de saúde para o paciente. É isso, Ricardo. Muito obrigado. Bom, Lorenzo, muito obrigado. Acho que a ideia era essa, apresentar para os nossos colegas como que é o processo aí de telemedicina, depois que ele foi autorizado aí pelo nosso CFM. A maioria das pessoas não está familiarizada com o processo, então acho que foi bem interessante pontuar realmente quais são os passos para que as pessoas possam efetivamente adotar essa metodologia, que nós temos adotado também aqui já em São Paulo e tem ajudado muito os pacientes e também permitido o atendimento mesmo com isolamento social. Eu vou seguir em frente. A minha palestra agora vai ser sobre a cirurgia segura em pacientes não COVID. Alguns dos pontos que eu vou tocar já foram mencionados pelo Dr. Piero. Então, vamos lá. Basicamente, para a cirurgia segura, eu queria mencionar 3 pontos. E são esses os 3 pontos que eu vou falar sobre durante toda a apresentação. O primeiro é a proteção da equipe, estrutura e recursos locais e a proteção do paciente. Em relação à proteção da equipe, é muito importante a gente lembrar que existem 3 pontos básicos. A gente sabe que existe uma alta incidência de contaminação dos profissionais de saúde, isso está bem determinado, literatura, inclusive na própria mídia. E a gente tem na nossa experiência pessoal no ICESP, de março a abril, nós tivemos 2 residentes que se contaminaram com Covid-19 e um dos médicos assistentes. Então, a gente sentiu na nossa própria pele a contaminação que a Covid-19 pode causar na equipe médica, fora os outros profissionais de saúde que estão envolvidos no cuidado. Isso porque nós não estamos diretamente envolvidos com o cuidado de pacientes Covid no ICESP. E esse é um ponto importante que eu queria deixar como mensagem também desse slide, é que os nossos residentes que estavam na área dedicada à Covid do Hospital das Clínicas, por enquanto ainda não se contaminaram. Enquanto que esses 2 residentes que estavam no ICESP, que teoricamente é uma área não Covid, esses sim se contaminaram. E o principal motivo disso, e eu estou ressaltando isso, é porque muitas vezes nós consideramos que o paciente não é Covid, não estamos numa área de pacientes com Covid e ficamos com a guarda muito baixa em termos de atenção quanto à nossa autoproteção. Então, acho que isso é uma coisa que mudou muito para o cirurgião. Precisamos pensar melhor na nossa autoproteção, porque o índice de contaminação é muito alto e devemos considerar que todos os pacientes que nós estamos tratando durante aqui a pandemia são potenciais portadores de Covid. Isso é um ponto importante e é o que é proposto por várias das sociedades médicas. Então, na equipe cirúrgica especificamente, como é que nós fazemos isso? Hoje nós usamos para todos os casos cirúrgicos máscara N95, óculos de proteção
E nós fazemos também uma outra ação, que é limitar o número de pessoas na sala. Então, nós, muitas vezes, nosso hospital é um hospital de ensino, muitas vezes nós temos muitos residentes e nós limitamos o número de residentes na sala. Nós evitamos que fiquem muitas pessoas na sala durante a intubação, que é um momento de muita dispersão de aerossóis. E esse foi também os outros demais funcionários. Lembrando que durante a cirurgia torácica nós fazemos muita manipulação de pulmão, de via aérea e, portanto, é uma cirurgia de alto risco. Então, a recomendação que a gente faz é que se utilize a paramentação completa para cirurgias torácicas. Eu estou usando uma máscara aqui por cima da máscara N95, não porque eu queira mais proteção, é só porque, como nós temos uma limitação de uso e precisamos reutilizá-la durante a cirurgia, a máscara cirúrgica eu coloco mais para evitar que respingue sangue ou alguma coisa do tipo. Tá? Um outro ponto importante que tem sido bastante discutido, em especial para a cirurgia robótica, é a questão da proteção da equipe dos eventuais dispersão de aerossol pelo CO2 que é insuflado para provocar o pneumotórax. Tem gente que usa, inclusive, para videocirurgia, principalmente para mediastino. E isso já existe uma determinação, uma sugestão, na verdade, que foi feita pela Sociedade de Cirurgia Robótica, em que se deve utilizar aspiração e filtragem do CO2. Isso é um detalhe importante, existem aparelhos como esse aqui, que é o AirSeal, que permitem que você faça uma recirculação do CO2 e uma filtragem do CO2, com os filtros específicos para vírus. Com isso, reduz o escape de CO2 contaminado quando você troca as pinças, quando você tira as pinças, e um cuidado especial tem que ser feito ao final da cirurgia, quando a gente vai fazer a remoção da peça, em que a gente tira os trocáteres e todo aquele CO2 que está dentro do tórax do paciente espalha pelo ambiente. Então, a utilização de dispositivos como esse pode reduzir a dispersão de aerossol e portanto, permitir uma proteção melhor da equipe. A outra questão, também para a proteção da equipe, a gente já falou isso num webinar anterior, seria a utilização de sistemas de drenagem com filtros, acoplados a filtros tipo HME. Isso aqui foi publicado já no CTS-NET, o Alessandro comentou isso no nosso webinar passado, e para pacientes que têm uma fístula aérea, principalmente uma fístula aérea mais significativa, já várias pessoas propuseram usar álcool, hipoclorito, várias coisas, mas acho que, lembrando que na maioria das vezes a gente ainda usa selo d'água no Brasil, o selo d'água, quando você levanta, ele pode entrar no tórax, não seria uma segurança muito grande a utilização de esse tipo de substância dentro do selo d'água. Então, o mais seguro é a utilização de um sistema de filtro como esse, que permite a filtragem do ar que sai, e isso aqui é o filtro HME, ele é um filtro relativamente fácil de encontrar nos hospitais. Então, isso aí para também aumentar a proteção da equipe. Então, a proteção da equipe é um ponto. O segundo ponto é a questão da estrutura e recursos locais. O Dr. Piergiorgio já mencionou essa questão de como se escalonou a gravidade da pandemia na sua região, na sua instituição, e isso foi uma coisa muito relevante no início. Nós vimos que toda a nossa triagem de pacientes foi baseada nessa proposta que foi feita pelo American College of Surgeons, referendado pela STS, a ATS, isso saiu publicado, em que a gente tem os pacientes numa fase 1, em que você ainda tem muito poucos casos, o seu hospital está se preparando para um eventual aumento abrupto de casos, uma fase 2, em que realmente os casos estão aumentando, e uma fase 3, em que você tem o seu hospital praticamente com todos os leitos, ou quase todos os leitos, ocupados por Covid. A gente já passou por essas três, não diria a terceira fase, talvez não, mas nós passamos bem pela fase 1 e 2 no sistema privado aqui em São Paulo. Pela organização dos hospitais e tudo mais, conseguiu-se evitar que ficasse algo caótico, então os hospitais privados chegaram a ficar bem cheios, com pacientes, inclusive, em leitos de
em centro cirúrgico, virando leitos de UTI, mas já há cerca de um mês que, em alguns hospitais, é importante frisar isso, esse processo se estabilizou. Nós não temos mais um crescimento abrupto de casos, diferentemente do que a gente vê no setor público, em que o número de casos agora está aumentando de forma exponencial. Então, existe realmente essa diferença, e essa diferença tem que ser tomada em conta na tomada de decisão. Você não pode pegar e interpretar para o hospital público, que agora está indo da fase 2 para 3, a mesma coisa que você interpreta para algum hospital que pode já estar numa fase em que você tem uma estabilização e leitos ociosos. E aí vamos nos remeter àquela frase da notícia em que nós temos pacientes que precisam ser tratados. E é isso que levou algumas sociedades, como o CBC, SBOT, SBCO, a publicar essas orientações para a retomada de cirurgias eletivas. E a gente tem que ver que existem cirurgias eletivas e cirurgias eletivas. Uma coisa são as cirurgias eletivas, uma cirurgia plástica, uma cirurgia bariátrica, um câncer de tireoide que você pode esperar. E outra coisa, no nosso caso específico, seria câncer de pulmão e outros tumores torácicos. Essas cirurgias, elas não podem esperar mais. É interessante que, no início, nós tivemos casos, eu tive que fazer triagem de pacientes em que nós postergamos a cirurgia porque consideramos que seriam pacientes que poderíamos esperar um pouco, e agora esses pacientes estão voltando. Alguns deles, inclusive, com uma discreta progressão da doença. Então, a despeito do fato de termos aqui a pandemia presente, um número grande de casos em São Paulo, eu vou ter que operar esses pacientes. Então, eu preciso encontrar, dentro dos hospitais que eu opero, onde eu vou ter estrutura e recurso disponível para poder executar a cirurgia com segurança. E quando a gente fala em recurso, não é só ventilador, né? A gente ficou muito com essa história do ventilador. Em alguns hospitais, houve problema com estoque de bloqueador neuromuscular para pacientes em UTI, porque o aumento aumentou, assim, o aumento foi muito abrupto do uso, e depois você não acha no mercado disponibilidade para compra. Então, pode ficar bem complicado o ambiente. Então, o entendimento dos recursos locais de cada um de vocês é fundamental para a tomada de decisão do que você vai fazer. Se você pode operar os pacientes, se você estiver numa fase 1, na fase 1 para 2, você já vai começar a fazer uma triagem bem mais rigorosa, porque senão vai faltar recurso. Na fase 3, obviamente, você não vai nem conseguir operar esses pacientes, porque seu centro cirúrgico vai estar provavelmente tomado pelos pacientes COVID. E se você já está numa fase como a nossa, em que a gente começa a tentar entender como vai ser essa retomada. Bem, e o último ponto que eu quero falar, a gente falou de proteção do médico, a gente falou de recursos do hospital e do centro e do sistema de saúde, agora a gente vai falar sobre a proteção do paciente. A gente sabe que o desenvolvimento de COVID no pós-operatório pode ser uma tragédia. Isso ficou claro nesse estudo, que é um estudo que foi publicado no JTO, no mês passado, de 7 pacientes que foram submetidos à ressecção pulmonar e depois da ressecção pulmonar receberam o diagnóstico de COVID-19. Desses 7 pacientes, 3 morreram. Então, a gente vê que a mortalidade é potencialmente muito alta. Um ponto interessante é o que esses pacientes tiveram. Eles geralmente desenvolvem um quadro de febre alta, 39 graus. E os pacientes eles podem ter febre e podem desenvolver o COVID em momentos diferentes do seu pós-operatório. Nesse estudo de 7 pacientes, 2 tiveram febre com menos de 3 dias, sugerindo que eles já chegaram no hospital com o COVID, assintomáticos. 4 pacientes tiveram de 7 a 10 dias. Nesses casos, é difícil saber se esses pacientes eles adquiriram a infecção no hospital, por talvez uma infecção cruzada, ou se eles já chegaram no hospital com COVID. E esse paciente que desenvolveu 23 dias após, provavelmente adquiriu a infecção após a alta hospitalar. Então, esses 3 momentos são momentos em que nós temos que atentar para a questão da infecção por COVID. No ICESP e no nosso serviço privado, fizemos um levantamento dos pacientes operados durante a pandemia, foram 70 cirurgias. Vejam que foram 33 ressecções pulmonares anatômicas, sendo 3 pneumectomias, que é um número maior do que o nosso habitual,
enquanto que esse número de 33 é bem menor do que o nosso habitual, então a gente reduziu realmente o nosso movimento. Vejam que foram só 2 meses, foram 20 robóticas aqui. Geralmente o número de ressecções pulmonares a gente esperava que fosse um pouco maior. Tivemos procedimentos pleurais, drenagens pericárdicas, em especial no ICESP. E eu coloquei aqui a mediastinoscopias e estadiamento, porque a questão do estadiamento é um dos problemas. A gente, para evitar manipular o paciente, tem muitas vezes pensado qual que seria o grau de estadiamento invasivo que vamos fazer. É importante que a gente não mude nossas condutas por causa da pandemia, né? A gente precisa tentar adaptar o sistema. Hoje, é possível oferecer, em alguns lugares, claro, com segurança, o estadiamento invasivo. Isso não deve ser desconsiderado. E, finalmente, nós tivemos um caso que foi confirmado de Covid dentro desses 70 no pós-operatório e um caso que foi um caso suspeito que eu vou mostrar para vocês. O caso que foi confirmado como Covid foi um paciente com mesotelioma que fez quimioterapia neoadjuvante com cisplatina e pemetrexed e nós tivemos que, ele estava no intervalo de término da neoadjuvância e nós precisávamos operá-lo. Esse paciente, nós fizemos uma pleurectomia com decorticação, ressecção do diafragma, reconstrução com tela de Gore-Tex e ele teve uma boa evolução pós-operatória, porém ficou com um escape aéreo um pouco prolongado. E no 10º dia pós-operatório, ele foi de alta com o dreno. No 10º dia pós-operatório, ele teve um quadro de febre, foi para o hospital. E aí a gente viu a febre de 39 graus com o paciente absolutamente assintomático, fora febre. Ele estava bem. E aí a gente fez a tomografia e viu que tinha algumas áreas de vidro despolido. Colhemos o COVID, veio positivo. Como é habitual para a COVID, 7 a 10 dias depois, a gente vê que houve uma progressão do vidro despolido. Teve, inclusive, um aumento da cavidade pleural. E depois, esse paciente teve uma boa resolução do quadro do COVID e permaneceu clinicamente bem. Ele ficou dispneico nesse momento, mas não precisou ser entubado. E depois, agora, ele já está bem, ainda está internado, mas ele já está com alta prevista para amanhã. E o outro paciente foi um homem que teve uma neoplasia de mama, teve um derrame pleural, fez uma pleuroscopia com pleurodese, ele era dispneico por causa do derrame pleural, ele teve alta no 2º PO bem, e no 4º PO ele voltou com esse pulmão branco. Esse paciente precisou entubar, ele foi encaminhado à UTI específica de COVID, porém nós colhemos 3 swabs desse paciente e os 3 swabs vieram negativos. Nós não encontramos outra causa para que ele tenha desenvolvido esse quadro pulmonar, então a interpretação foi que ele teve COVID. Esse paciente já foi de alta hospitalar, bem, mas realmente teve um pós-operatório bem complexo. Bem, e o que fazer então para tentar minimizar essa tragédia que eu coloquei aí? Hoje em dia, a gente vê a publicação aqui da Sociedade Brasileira de Cirurgia Oncológica, uma sugestão de como que minimizar o risco de operar um paciente que tenha o COVID em uma fase assintomática. Isso envolve uma triagem, ou seja, basicamente perguntar sintomas para o paciente, envolve você ter a proposta para o paciente de isolamento social por pelo menos 7 dias antes da cirurgia e para pacientes que tenham cirurgias de maior porte, como as nossas, que estão aqui nessa última coluna, e em regiões de média e alta prevalência de COVID, o ideal é que você faça a testagem com o PCR antes da cirurgia, pelo menos 48 horas antes da cirurgia. Isso é bem controverso, existem, enfim, prós e contras, o teste tem uma sensibilidade baixa, mas isso seria uma forma de, pelo menos, tentar mitigar o risco dele ter COVID e ser operado. A tomografia é uma coisa aceitável na falta dos testes, também é um pouco controverso, mas é uma alternativa. E, finalmente, para evitar a contaminação intra-hospitalar e pós-alta, você precisa que o hospital desenvolva fluxos que sejam específicos para pacientes não COVID. Então, quer dizer, tem que ter fluxos completamente separados,
pessoas que trabalham com esses pacientes, né, os funcionários também absolutamente separados, que você tenha a triagem do paciente, mas também dos visitantes e dos profissionais da saúde. Aqui em São Paulo, vários hospitais já começaram a adotar essas medidas, então você, toda vez que vai entrar no hospital, te perguntam sobre sintomas gripais, te fazem a testagem, medem a temperatura, e quando você vai operar, eles sugerem que a equipe toda seja testada com suave. Se sugere também a redução de visitas, habitualmente é permitido apenas um acompanhante, e esse acompanhante passa por esses processos também. E é importante que também se oriente o paciente que após a alta não adianta ele pegar e fazer uma festa de comemoração da alta dele com 10 pessoas em casa. Isso pode fazer com que desenvolva COVID no pós-operatório. Então, esses são alguns dos fluxos que vários hospitais, pelo menos uns 5 ou 6 hospitais aqui em São Paulo, já estão adotando para continuar a tratar pacientes que não têm COVID, que a gente vê que é um problema bastante grande. E a tentativa de minimizar retorno. Então, claro, sempre você vai ter que ver o paciente pelo menos uma vez no retorno, isso não há a menor dúvida, mas às vezes você precisa de mais contatos com o paciente, rever alguma radiografia, alguma coisa, e aí é quando você pode utilizar a telemedicina para evitar que esse paciente se desloque ao hospital e minimize a chance de contaminação. E o último ponto é a questão do TCLE. O paciente precisa ter um TCLE hoje, isso até existem sugestões de algumas das sociedades, que seja específico, dizendo que ele está ciente de um risco um pouco aumentado de contaminação por COVID, a despeito de todos esses processos que são propostos pelos hospitais. Então, concluindo, considere que todos os seus pacientes são potenciais portadores de COVID. Então, proteja-se. Isso é um ponto fundamental. A gente, como nós cirurgiões, temos uma tendência a proteger o paciente, esquecer um pouco da gente, mas não, nós precisamos nos proteger. Analise se os recursos estão realmente disponíveis. Então, converse, mantenha um bom diálogo com os administradores do seu hospital para entender se existe realmente recurso ou não. E minimize as chances de contaminação intra-hospitalar dos pacientes e pós-operatória com essas medidas que a gente colocou. Então, eu termino por aqui. Essas são as principais mensagens que eu queria passar. E eu vou passar a palavra agora para o Dr. Gustavo Schwartzman, que é médico oncologista do Hospital Albert Einstein, e vai falar a visão do oncologista. Eu aceitei aqui, Gustavo. Vamos ver se você consegue controlar. Certo, que bom. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer o convite aí para o Dr. Terra, Dr. Rui Haddad, Alessandro, Pedro, Felipe. É um prazer poder estar aqui. Eu vou tentar não ser muito extenso na apresentação para a gente ter um tempo suficiente para uma discussão e as perguntas. E eu entendo que a maior parte do público seja de não oncologistas, então também vou tentar não ser muito específico em termos de drogas e tratamentos que possam ser mais voltados a um oncologista. Uma breve contextualização sobre um aspecto um pouco mais oncológico. Acho que esse é um estudo que muitos foram familiares. Acho que você só está clicando, estamos clicando junto aqui. Muitos são familiares com esse estudo. Deixa eu só voltar nesse daqui. Desculpa. Quer ficar controlando você? Talvez seja mais fácil. Melhor. Deixa eu tirar aqui. Então, os pacientes com câncer ativo, principalmente o câncer ativo, eles têm um maior risco de infecção pelo coronavírus grave, com maior chance de ir para UTI, de morte, de ventilação mecânica. Pode passar. Um estudo mais recente, agora de abril, da Cancer Discovery, também chinês, conseguiu destrinchar um pouquinho melhor essa história. Será que é qualquer tipo de câncer ou será que o tipo de câncer impacta nessa sobrevida? E a gente vê aqui os dois que disparam em termos de maior risco. São cânceres hematológicos, e isso muito explicado pela situação de imunossupressão, que esses pacientes são colocados por causa do tratamento mielotóxico, e câncer de pulmão, especula-se aqui que em grande parte por ser uma neoplasia pulmonar e o COVID ter como seu principal alvo
o pulmão. Pode passar. Isso a gente consegue ver também quando a gente vê não só câncer de pulmão, mas pacientes com câncer que foram metastáticos ao pulmão e que também tem um desempenho tão ruim quanto um câncer primário do pulmão. Então, mostrando que qualquer tipo de câncer, desde que ele acometa o tecido pulmonar, já põe o paciente num grupo de risco muito elevado para uma infecção e que a gente tem que ter bastante cautela. Por último, nesse estudo, pode passar, eu destaco que não só o tipo de câncer e o seu estágio, mas também que tipo de tratamento oncológico ele vem recebendo em termos de risco de infecção mais grave. Aqui a gente vê cirurgia, né? Cirurgia, como vocês, cirurgiões, acabaram de falar muito bem, coloca o paciente num risco muito elevado caso ele adquira a COVID, seja antes, seja durante ou seja depois da internação. E aqui eu destaco que quimioterapia, apesar de a gente achar que seria um risco muito elevado, não foi tanto, claro, ainda elevado, assim, maior do que 30%, mas se a gente for colocar aqui em contexto a imunoterapia, que é um tratamento mais moderno e muito mais fisiológico, que a gente considera muito mais seguro que a quimioterapia em situações normais, foi visto como um dos fatores de risco mais elevados quando o paciente está recebendo o tratamento. E a gente especula que isso seja porque a imunoterapia faz uma exacerbação do sistema imune, que é o maior responsável pelo quadro grave do COVID. Eu vou mostrar alguns casos que a gente teve de experiência com imunoterapia, mostrando que realmente pode ser uma situação bastante difícil. Pode passar, por favor. Mais um. Vamos falar brevemente sobre o que a gente muda na prática depois que o paciente chega para nós. Então, a gente fala aí de um paciente que já foi operado, por favor, pode passar. Aqui vamos item por item. Primeiro, a gente tem um limiar mais elevado para indicar adjuvância. A gente, às vezes, costuma ser bastante permissivo, principalmente em pacientes que têm outros critérios de risco fora o seu estágio. A gente fala de invasão de pleura, visceral, a gente fala de invasão angiolinfática, invasão perineural, critérios que a gente às vezes usa quando o paciente está em cima do muro sob a sua indicação de adjuvância. Aqui a gente vai ter um limiar mais elevado, naquele tumor de 4, às vezes entre 4 e 5 centímetros, que a gente talvez indicasse a quimioterapia, principalmente na presença de outros fatores de risco. Aqui a gente vai tentar segurar. Por favor, pode passar. Se indicarmos o tratamento adjuvante com quimioterapia, a gente considera atrasar o tratamento, o início do tratamento. Tem estudos mostrando que se a gente atrasar até 18 semanas do final do dia da cirurgia, a gente ainda consegue manter a mesma chance de sobrevida no longo prazo. Então, esse paciente não tem a menor urgência para começar o tratamento adjuvante, principalmente depois da cirurgia, se a gente ainda estiver no período da pandemia. Pode passar. Outra coisa que é importante é que a gente tende a utilizar hoje mais o pemetrexed, que, para quem não conhece, é um remédio quimioterápico mais bem tolerado, que é utilizado na histologia não escamosa, em combinação com uma platina, ou carbo ou cisplatina. E o pemetrexed, apesar de não ter um claro benefício sobre outros regimes, ele tem uma curva que é bastante sobreposta, que a gente vê de sobrevida livre de recorrência na adjuvância, com o regime clássico, que é a base de vinorelbina e cisplatina, quando estudado versus o pemetrexed e a cisplatina, a gente vê curvas sobrepostas. A gente não fala que é um estudo positivo porque ele foi desenhado para mostrar a superioridade do pemetrexed, isso não aconteceu, mas ele é bastante semelhante. E a gente vê aqui, em termos de toxicidade, principalmente toxicidade grau 3 a 5, que são toxicidades graves e hematológicas, que é uma coisa que temos bastante receio, o pemetrexed é muito mais bem tolerado. Então, a gente vê quase 1/4 de toxicidade hematológica do que com cisplatina. Então, a gente prefere usar o pemetrexed. Por favor, pode passar. E outra coisa que a gente adota na maior parte dos protocolos hoje é também adicionar um fator de estimulação de colônias para minimizar o risco de neutropenia. Então, esse paciente recebe um filgrastim ou um filgrastim pegilado para minimizar o risco de neutropenia, para não agravar uma possível infecção. Pode passar. Falando agora de um cenário de quimiorradioterapia, numa doença que seria considerada irressecável, pode passar. A gente fala de também utilizar pemetrexed em histologia não escamosa, também não é algo
habitual, mas é a mesma história do tratamento adjuvante. Ele não é superior, mas parece muito equivalente e, novamente, menos tóxico. Pode passar? Aqui pode ser um pouco específico, mas a gente também tem 2 possíveis regimes para tratamento da histologia escamosa, junto com a radioterapia, que seria ou carbopaclitaxel semanal ou carboetoposide. E a gente sabe que o carbopaclitaxel é um regime mais fácil de tolerar, com menos visitas ao hospital, menos complicações infecciosas e menos visitas ambulatoriais. Então, também acaba sendo a nossa preferência na histologia escamosa. Pode passar? Opa. E um tratamento aqui bastante cauteloso, a gente não muda a indicação do durvalumab de consolidação pós-quimio-radio definitiva, mas tem que ser bastante cauteloso, porque o durvalumab ele aumenta a chance de pneumonite no paciente com câncer de pulmão mais do que nas outras indicações de imunoterapia. Então, numa situação onde a imunoterapia pode levar a uma infecção mais grave, a gente fica bastante receoso, mas não acaba contraindicando, só com um acompanhamento muito próximo do pneumologista do paciente para que a gente possa intervir precocemente. Pode passar. E por último, de mudança de protocolo, eu vou falar brevemente da doença metastática, pode passar. A gente tem a indicação de pembrolizumab, que é um imunoterápico, inibidor da via do PD1, PDL1, que é indicado principalmente para pacientes com maior de 50% da expressão desse marcador, que a gente pode utilizá-lo ou de maneira isolada, como monoterapia, ou em combinação com quimioterapia. Então, nesses casos, na época do Covid, a gente prefere não combinar com quimioterapia para minimizar também todos os riscos. Pode passar. E uma nova aprovação recente, que esse remédio era utilizado a cada 3 semanas, agora ele pode ser utilizado a cada 6 semanas, o que também minimiza a necessidade desse paciente vir com maior frequência ao hospital e passar por toda a exposição. E aqui a exposição não é só hospitalar, a exposição é durante todo o transporte. A gente fala de alguns sistemas privados, onde o paciente vem com seu carro, é mais fácil, mas no SUS, a maior parte deles ou vem de Uber ou vem de transporte público. E a gente tem que minimizar o número de visitas que esses pacientes precisam fazer no maior grau possível. Pode passar. Para as outras indicações, a gente mantém a combinação, porque aqui o risco-benefício não se justifica diminuir a intensidade do tratamento, porque senão o risco de morte é mais elevado da doença do que de uma possível infecção do Covid. Então, a gente sempre tem que levar isso em consideração. É um balanço muito continuamente dinâmico, né? E é tênue. Qual que é o risco maior? É uma morte, uma infecção grave por Covid ou é a morte em relação ao câncer de pulmão, que metastático a gente sabe que a sobrevida global pode ser muito pequena. Então, a gente tem que sempre dosar isso e discutir isso com bastante diligência com o paciente. Pode passar, por favor? E para pacientes que têm mutações, e aqui isso vem ganhando cada vez mais destaque, aquelas mutações que a gente chama de driver, né? Que, por exemplo, EGFR, translocações do ALK, mutação no BRAF, ROS1, sempre deve ser preconizado o tratamento alvo dirigido, e para isso a gente precisa fazer os testes com maior agilidade para que a gente possa poupar esses pacientes de quimioterapia, porque aqui não só o tratamento é mais bem tolerado, menos imunossupressivo, também mais eficaz, e eles são geralmente comprimidos, ou seja, o paciente não precisa vir ao centro de saúde fazer tratamento endovenoso, que também é um plus para esses pacientes. Pode passar, por favor. E aqui eu destaco 2 remédios, tá? O osimertinib e o alectinib, que são remédios de geração posterior, que são muito mais bem tolerados, com menos incidência de pneumonite que os seus remédios correspondentes de primeira geração, e que também vão exigir que o paciente possa vir menos ao hospital. Pode passar. Para câncer de pequenas células, que a gente acaba falando pouco, né? Mas nesses casos o câncer de pequenas células vai continuar aparecendo igualzinho, porque é um câncer que geralmente já se apresenta com doença metastática, doença avançada, muito sintomática. Nesses pacientes, eu vou falar isso no próximo slide, a gente tem que ter bastante cuidado, mas a químio com imunoterapia ainda permanece a melhor indicação, porque ele tem um risco muito elevado de morte. Pode passar, por favor. Falar um pouquinho de peculiaridades do dia a dia, que acho que pode ser mais interessante para todos, e não só para os oncologistas. Algumas coisas estão no slide, outras eu vou falar, pode passar. A primeira coisa
Pode passar mais um. A primeira coisa é que pacientes ambulatoriais com sintomas respiratórios que a gente presumiria que seriam atribuíveis ao câncer de pulmão, eles podem sugerir que o paciente esteja com Covid. Então, isso nos fez, principalmente no Vila Santa Catarina, que é o Hospital Municipal do SUS, que o Einstein administra, nós decretamos institucionalmente que todos nós do ambulatório de câncer de pulmão vamos atender com paramentação completa, como se estivéssemos atendendo paciente com suspeita de Covid. Então, atendemos com N95, óculos de acrílico, com touca e com um avental de proteção. Por quê? Porque a gente já teve mais de uma ocasião onde o paciente veio por algum sintoma que a gente considerou atribuível ao câncer, derrame pleural, uma massa grande, atelectasia pós-obstrutiva. Esse paciente foi internado e depois foi visto que ele estava com Covid. Era uma suspeita baixa, não tinha febre, não tinha alterações típicas na tomografia e foi pedido como diagnóstico de exclusão e veio positivo. Depois a gente viu que realmente a gente estava suscetível atendendo os pacientes, mesmo em caráter ambulatorial, sem a paramentação adequada. Então, aqui, aquele conceito que o Terra colocou, tratar todos os pacientes como se eles fossem suspeitos de Covid. Aqui no câncer de pulmão, a gente percebeu isso sendo bastante verdade. Pode passar. Uma outra coisa que a gente viu é alguns efeitos colaterais relacionados a remédio, principalmente aqui imunomediado, como efeito colateral da imunoterapia, que pode se confundir muito com o Covid, porque é aquela mesma história, o que a alteração tomográfica do Covid pode ser muito em decorrência da superativação do sistema imune. E a pneumonite causada por uma imunoterapia pode levar a um achado semelhante. Pode passar, que aqui tem umas tomografias para a gente ver. Então, essa era a imagem de 2 pacientes. Essa é uma figura que a gente submeteu para publicação, está aguardando para ver se vão aceitar. São 2 pacientes que a gente tratou que foram bastante semelhantes. Eles tinham melanoma, eles não tinham câncer de pulmão e receberam imunoterapia. Eles chegaram com sintoma ao hospital, foram encaminhados à sala de emergência, ao pronto atendimento, com um pouquinho de saturação baixa, tosse, dispneia e os 2 com febre baixa. 37,6, subfebris, na verdade. E essa tomografia de linha de base, a gente falou, bom, isso pode ser Covid, tinha alguns achados que poderiam ser justificados, um espessamento septal interlobular, vidro fosco bilateral esparso, periférico, e um dos pacientes tinha consolidações alveolares aí bem incipientes. Falamos, isso tem cara de ser Covid. Em São Paulo, o epicentro do Covid no Brasil, a gente agora faz um diagnóstico meio presumido de Covid nesses pacientes, e a gente optou por aguardar o tratamento para uma pneumonite imunomediada ou droga mediada, seria a base de corticoide, que hoje, apesar de ser controverso aí, né, com todos os novos desdobramentos sobre corticoide, acho que eu não quero nem entrar nesse mérito, a gente tende a evitar, pelo menos nessa fase inicial da doença, o seu uso. Então, a gente segurou o corticoide, coletou o Covid e esperou. Saiu o Covid cerca de 24, 36 horas depois, veio negativo. A gente repetiu uma tomografia nesses pacientes a posteriori, pode passar. E a tomografia piora bastante, tá? Com os aspectos que o radiologista ele praticamente jura que é Covid. Agora também qualquer laudo de tomografia, se tem qualquer vidro fosco, a gente recebe, olha, considerar a suspeita de Covid. Esse daqui, principalmente no caso aqui de baixo, ele falou, o radiologista falou, isso aqui tem muita cara de Covid. E os 2 pacientes pioraram clinicamente. Saturação piorou, estado clínico, tosse, dispneia, todos pioraram. O paciente de cima tinha apenas um teste de Covid, e aqui já foram 4 dias depois, já tinham sido 2 testes de Covid negativo, e aí nesse momento a gente optou por iniciar corticoide, assumindo que isso era uma pneumonite realmente por toxicidade da imunoterapia, pode passar, e a gente já viu que em 24 horas o paciente melhora dramaticamente. Aqui são tomografias feitas 48 horas depois de se iniciar o corticoide, e a gente vê uma melhora substancial dos 2 pacientes, aí reforçando que era de fato uma pneumonite imunomediada e não Covid. Teve aí no 3º teste de PCR, uma sorologia, todos negativos, reforçando aí o diagnóstico de doença imunomediada. Então, são nuances aí do dia a dia que a gente vai aprendendo. A gente vem fazendo telemedicina sempre que possível para minimizar tanto o contágio
o contato desse paciente conosco para proteção nossa, quanto para proteção dos pacientes, para evitar se expor. E fazemos todos uma série de adaptações nos protocolos de tratamento para que a gente possa manter a segurança dele sem prejudicar o risco clínico de morte pelo câncer de pulmão. Então, é sempre um balanço que às vezes é difícil de ser obtido. Muitas vezes os pacientes acabam optando por postergar tratamentos, às vezes contra a nossa recomendação, com receio de vir ao hospital. Isso vem mudando gradativamente, mas ainda vejo no consultório muitos pacientes muito receosos de contrair a doença. Então, a gente tem que sempre reforçar que quando precisa, a gente precisa convocá-los, precisa reforçar de que é seguro, de que é mais seguro isso do que optar por não fazer um procedimento que possa impactar na sobrevida do câncer. Acho que esse é o último slide e a gente pode abrir para discussão. Bom, Gustavo, muito obrigado pela aula, foi ótimo, realmente a sua especialidade lida com problemas como o nosso, eu acho que até pior, né? Situações mais graves ainda, e deve ser muito difícil a tomada de decisões. Nós vamos abrir agora para perguntas da audiência. Quem quiser perguntar, pode mandar no bate-papo, eu tento organizar. O Terra tem uma pergunta agora para o Dr. Piergiorgio, que na Itália já está bem avançada a hora. Se quiser fazer a pergunta, à vontade, Terra. So, my question is to Dr. Piergiorgio. Thanks again for your lecture, and we know that it's pretty late there and you must be very tired, but my question is, have you had any patient with COVID that was a patient who had like lung cancer that had to be operated on, and then you had to postpone the surgery because of the COVID? So, and how long did you wait to perform the procedure? And what would you suggest we do in terms of testing? 2 questions. Your son. Actually, Ricardo, we had 2 cases. The first one was a lady who came into the hospital. We did the swab test 2 days in advance and comes out positive. This lady still has carcinoid tumor, centrally located, at the very origin of the right main bronchus. So we decided, because of the histology, to postpone the case 2 weeks. Now she had 2 negative swab tests, and we are scheduling her in the next week. Don't know what is going to happen. We had another case. This was a man with a coin lesion, was an early stage lung cancer, I would say a T2N0, clinical T2N0, with a small nodule in the lower lobe. This man is 81 with good lung function. He came with, again, a positive swab test done before admission, and we discussed with the patient, we discussed on the MDT, and we decided, because of the high risk of having surgery during this time, to suggest radiotherapy, stereotactic radiotherapy. Don't know if has been a good choice, but it was, as you said, at the very emergency period of time. So we decided to do it this way. So I don't have any suggestion, any advice. I think any case should be considered itself, because we have many variables: age, stage of the cancer, histology, level of risk, need of ICU, need of prolonged ventilation, respiratory function, everything. So it's difficult to identify a simple rule. What I think is that now, while we should not stop offering surgery to our patients just because there is a general risk, at the same time,
everything should be contextualized in an MDT, as we do always, but now is more needed than before to me. I don't know which is your opinion or the opinion of our colleagues. Yeah. Before going further into that, I would like to ask you another question, and that I'd like to hear Gustavo, the medical oncologist, too. Are you offering more neoadjuvant chemotherapy for those patients like with N1 disease just because of the pandemic? No, actually the contrary. The problem, I think you probably you had the same experience. So we are operating now more advanced cases. I'm not saying metastatic. I'm saying loco-regional advanced cases than before would have been offered chemotherapy. This because our oncologist colleagues have the same problem. So essentially, N1 is the perfect example. In the past, an N1, let's say, big tumor, N1 would have been offered chemotherapy and then surgery. Now, because of these difficulties, invest also our oncologist colleagues, these patients are scheduled for surgery upfront. We have a similar thoughts, but in some cases we have a lower threshold to indicate neoadjuvant therapy. The risk of death with surgery and coexisting COVID infection seems to be higher than some chemotherapy regimens. So if we are able to deliver a platinum pemetrexed regimen, which is fairly well tolerated, the patient needs to come once every 3 weeks, which is not that bad. And this chemotherapy is going to have to be delivered adjuvantly if we have if we have an unequivocal indication of chemotherapy. We consider doing it prior to surgery, particularly if the tumor is bigger, is larger, and may be more difficult to operate, and you need a more conservative resection. So we do consider neoadjuvant therapy for cases that we would not normally do, but that is for those cases, MDC, multidisciplinary conference, is mandatory for decision. This needs to be a consensus. Eu tenho uma pergunta, não sei se, Terra, você vai manter o assunto? Não, pode prosseguir. Eu não sei se o Lorenzo ainda está conosco. Não, ele teve que dar uma saidinha. Eu ia fazer uma pergunta, eu não sei se vocês que trabalham no ICESP tiveram alguma experiência com isso, mas nós no Einstein a gente já vínhamos fazendo telemedicina faz muito tempo, né, de acordo com a regulamentação que tinha antes, que tinha que ser com médico, de médico para médico, aí o restante era semelhante, exceto a assinatura digital. Agora, com a nova regulamentação, que é uma coisa excelente, que está regulamentada e eu acho que precisa ser mantida após, a gente pode discutir se isso deve ou não ser o novo normal após, mas no SUS, eu não consigo enxergar a telemedicina ser uma realidade no formato como ela está aprovada. É muito difícil você conseguir estabelecer um horário de consulta muito rigoroso, é muito difícil você ter pacientes do SUS com uma conexão estável, uma conexão segura. Então, são coisas que, essa questão de certificação digital, de prescrição digital, eu enxergo muitas dificuldades para que sejam implementadas no SUS. Não sei qual a opinião de vocês. Eu venho fazendo no SUS, no Vila Santa, muitas consultas que tem que ser por telefone. Eu ligo para os pacientes, questiono como eles estão, mas eu não consigo fazer por vídeo, eu não consigo estabelecer uma conexão por vídeo, é tudo por telefone.
Quer responder, Pedro? No ICESP? Pedro, você está no mudo. O senhor está no mudo. Perdão. Nós fizemos no ICESP uma triagem no ambulatório e algumas consultas de retorno nós fazemos por telemedicina, na verdade, por telefone. Mas apenas consultas de retorno não cirúrgico, retorno de segmento, retorno com um pouco mais de tempo, não o primeiro retorno pós-cirúrgico. E quando temos que dar qualquer notícia para o paciente, nós convocamos o paciente, nós olhamos antes. Mas foi isso que nós temos feito com a experiência com telemedicina no ICESP, mas de fato reduziu bastante o nosso volume. Eu acho que Desculpa, pode falar. Não, pode. Eu não sei se eu respondi completamente, Terra pode completar. Não, acho que no ICESP a gente teve mais ou menos essa mesma experiência que você falou, Gustavo. Realmente no SUS é difícil. E teoricamente, pela lei, você deveria ser visível, né? Inclusive você tem que gravar a consulta, né? Então, realmente, da forma como a lei ela é aprovada, em que você espera que seja uma consulta por vídeo, fica limitante para diversas situações. Mas eu acho que isso aí, eu até conversei bastante com o Lourenço, pena que ele teve que sair, mas assim, eu conversei bastante com ele sobre isso. Eu acho que nós estamos caminhando. Na verdade, a gente saiu de uma situação onde nossos próprios conselhos eram contra a implantação de uma telemedicina para uma situação onde isso foi aberto, e acho que ainda há muito o que aprender com essa questão da telemedicina. O que eu acho é que ele também acha isso, é que depois que terminar a pandemia, dificilmente a gente vai voltar para a situação de não poder usar a telemedicina ou então ser tão restritiva como foi. Isso, conversando com diversos gestores e pessoas que estão ligadas ao CFM, eu vejo que nós não vamos voltar para trás nisso. Então, vai ser um aprendizado. Eu concordo que a gente vai ter muito mais desafios no SUS do que no setor privado. Acho que Excelente. o Fernando colocou. Isso, tem na sequência o Jefferson tem uma pergunta, depois o Felipe e depois o Vanucci. Tá, da Brasa. My question is to Dr. Pirjoglou. Thank you for a great lecture. I have a question. Do you recommend the chest CT as a screening for COVID-19 for patients who will be submitted to lung resection? No, actually, our protocol is every patient is coming to the hospital in a separated area and having chest X-ray and swab test. If they are negative, they are considered negative and operated as a normal patient. If they are positive, they are sent home and considered for MDT discussion. If there is any doubt, the test is repeated. But we don't do as a routine CT scan. Okay, thank you. Thank you. So PCR testing, you do it every patient, not based on the patient's risk, right? Every patient. We prepare the list of cases every Thursday. This is sent to our administration and they call the patient 2 days in advance. They do the test the same day the test is available. It's a swab test, so nose and pharynx both. And if they are negative, they are admitted to the ward. Não está ouvindo, Pedro? Pedro. Vanucci, você quer fazer a sua pergunta? O Felipe abriu mão da pergunta dele, já foi respondida.
Eu posso fazer um comentário rápido? Sim. Claro. Coincidentemente, enquanto eu estou assistindo aqui, estava também com a televisão ligada, a Mil, nenhum conflito de interesse aqui, muito pelo contrário, está anunciando a opção de telemedicina, de teleconsultas por telemedicina para os seus associados. Então, veja, já é um início disso que está se discutindo aqui. Sem dúvida. Perfeito. Vanucci, você quer fazer sua pergunta? Ciao Piero, do you hear me? Ciao. Yes. Ciao. You have mentioned about postponing surgery for 14 days in a patient with just mild symptoms of COVID, just light disease. My question is there any criteria? Actually, Fernando, she was asymptomatic. She was perfect. The test, but asymptomatic. Okay. My question is there any criteria or a period of time to postpone any lung surgery for a patient recovering after severe COVID-19, in your opinion? I mean, patients with mechanical ventilation, patients with severe CT findings, and after they recover, how long should you postpone surgery? Is there a magic number? Or if not, which is my opinion, which criteria would you consider to consider this candidate, surgical candidate, once again? Well, Fernando, this is a very difficult question, and I don't have the answer actually, because, you know, we know, at least here in Italy, that patients with severe COVID, usually it takes a couple of months to feel better and also to have negative tests. And again, some of them, I don't think they are still in the condition to receive a lung resection. Depends on the type of resection. I mean, if it's just, say, a middle lobectomy, probably, but if it is something more, I don't know. So to me, if someone has got a cancer and COVID and in a severe way that needs intubation, ICU, tracheostomy, and this, I think probably the chance to having his or her lung cancer cured will decrease a lot. I don't have any advice, and I really don't know. I've been invited tomorrow. There is an interesting meeting where pneumonology will discuss if this patient will develop fibrosis. This is another hot topic. When they need to be checked every 2 months, every 6, every 4, every year, because we don't know. So difficult to answer. To me, if someone has got a COVID in a severe form, I mean, intubation, tracheostomy, bilateral infiltrated, ICU, this is something that as per other disease, we won't never consider again for surgery, even if they recover, unless it's a very early stage disease. I don't know. I mean, this is difficult. I don't know what Ricardo, Gustavo, other people thinks, but difficult to answer. Actually, we still don't know how far the radiological signs will remain and for how long, if it's going to be reversible or not. So it's kind of a dilemma, you know? Yeah, agree. Bom, perfeito. Acho, só comentando, a Maria Ribeiro Morado escreveu que no Rio a Unimed está disponibilizando também a telemedicina, como o Dr. Ricardo falou. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Não tem nenhuma pergunta. Just a moment, Pedro. Just asking Piero's question there. We had a similar case, but with a more, I think it's even more difficult because it's a patient
she had like a mild to moderate COVID. And now she recovered, but she's not really, breathing that well. She's still hypoxemic, but she has like a lung cancer that has to be operated on. And we actually don't know if the consequences of this will be worse than just trying to do something else. And we don't know if radiotherapy will be worse too. That's a big question. Sorry, Pedro. Que isso? Alguém gostaria de fazer mais alguma pergunta para o Dr. Pregiódio ou alguma outra pergunta? Senão eu vou fazer uma pergunta para o Terra. Ele mostrou 2 casos que tiveram Covid no pós-operatório, mas certamente a gente teve no ICESP fora vários casos com suspeita de Covid e que no final não se mostraram Covid. O paciente muitas vezes era encaminhado para o ambiente Covid do hospital. Como é que a gente pode lidar com isso? Que isso realmente preocupa muito a gente. Esse é um problemão, porque o paciente, alguém levanta a suspeita de que o paciente tem Covid, esse paciente é encaminhado à ala Covid do hospital. Eu acho que isso nós precisamos desenhar fluxos melhores para esses casos. Então, eu não tenho uma resposta para isso. Eu acho que é uma preocupação real. Nós tivemos uma paciente que ficou com uma suspeita, no fim não se confirmou. Fato é que esse caso, no fim, evoluiu bem, deu tudo certo, mas existe essa preocupação. A gente tem essa preocupação. Conversando com alguns colegas... Posso acrescentar alguma coisa nisso aí, Pedro? Claro. Claro. O Sírio-Libanês teve ontem um webinar a respeito dos fluxos de paciente, e o Sírio criou 3 áreas. Uma não Covid, uma Covid e uma morna. E o Sírio, todo doente eletivo, o Sírio está se responsabilizando por testar 48 horas antes da operação esses doentes, e em sendo negativo, eles vão para a área não Covid e são operados eletivamente. Porém, se ele for um sintomático respiratório, mesmo Covid negativo no teste, ele vai para a área morna, ele já não vai para a área não Covid. Então, o Sírio conseguiu, de uma certa maneira, achar um lugar para colocar esse tipo de doente que você mencionou. Acho que essa é uma solução mesmo. Esses fluxos eles vêm sendo desenhados na maior parte dos hospitais privados, né? E agora o teste, que antes se você quisesse um teste era praticamente impossível, né? Você tinha que ir para um pronto atendimento e falar que quer um teste de Covid, você ia para o Covidário, e geralmente era mandado para casa porque não preenchia critérios. Agora a gente está vendo sistemas de coleta domiciliar, tem o Fleury faz drive-thru, o Einstein faz a domicílio. Então, são algumas alternativas que a gente tem para não expor o paciente a um covidário, mesmo se ele tiver sintomas, mas que não tenham critérios de gravidade. O problema é aquele paciente que chega com sintomas respiratórios e sinais de alarme no pronto-socorro, e esse paciente vem com suspeita de Covid, ele vai passar aí 24, 48 horas no covidário e é difícil escapar. O covidário tem a aula de suspeita e tem a aula de confirmação, isso no Einstein também tem. Então, mas às vezes é difícil, né? Às vezes você vem com pacientes que vieram com falso negativo e depois se positivou, acabou entubando, fez uma secreção traqueal e era Covid. 100% dos casos você não pega, por isso que não dá para baixar a guarda nunca com esses casos. Na sequência, eu queria fazer um comentário, se possível, Terra. Manda. Não, é só porque eu entendo toda a preocupação em relação ao paciente ficar exposto ao covidário, mas eu fico menos preocupado quando o paciente entra no hospital e fica no isolamento completo do que quando ele fica numa ala, entre aspas, comum. Exemplo foi o que aconteceu você citou o exemplo do ICHC. A gente tem mais residentes infectados na ala não Covid do que na Covid, mostrando justamente o cuidado. E tem alguns hospitais também que nota-se que falhou esse negócio da área limpa, né? Tem mais infecção em áreas teoricamente Covid-free do que na área Covid. Lógico, você tem mais pacientes, obviamente, com Covid lá, mas enfim, mostrando que existe uma disseminação também intra-hospitalar
nas áreas teoricamente COVID-free. Então, eu acho que essa palavra de ordem é justamente o uso das medidas individuais de proteção. Né? Eu me sentiria hoje, se eu fosse paciente, eu me sentiria mais seguro, mesmo não sendo COVID, se o médico viesse me examinar totalmente paramentado, entendeu? Idem técnicos, tudo. Lógico que isso tem um grande problema de insumo, isso está sendo discutido agora, né, no INCOR versus ICHC, como se comportar em relação a isso, porque obviamente tem um gasto de insumo muito grande. Mas talvez a solução para um futuro em breve seja muito mais a gente ter esse cuidado aumentado com os pacientes, independente de ser COVID ou não, do que necessariamente simplesmente isolar hospitais COVID-free ou não COVID-free, porque você pode ter disseminação da mesma forma, né? Enfim, não é nada certeiro, mas acho que são ideias aí para a gente discutir. Obrigado. Acho ótimo, Alessandro. Mas eu conversando também com outros colegas, isso que o Dr. Ricardo falou, que o Ciro tem feito, alguns vocês têm feito também, né? De você ter uma ala suspeita, uma ala confirmada, e na ala suspeita você encara como se fosse doente. Você só diminui o volume de pacientes doentes ali. Mas eu concordo, não tem uma solução perfeita. Bom, eu gostaria, tem algumas perguntas, mas eu gostaria de encerrar pelo avançado da hora, o nosso compromisso de durar 1h30. Eu vou passar a palavra para o nosso decano no site, professor Rui Haddad, para encerrar o nosso webinar. Obrigado, Pedro. Obrigado, Terra. Eu fiz um resumo de tudo que foi dito aí, mas é bem rápido, não vou tomar muito tempo, não vou prolongar muito, não. Eu acho que o que a gente tem que pensar muito é o que nós poderíamos dizer que estamos aprendendo ou que nós aprendemos nessa confusão mundial que foi a Covid, que está sendo, né, a Covid-19. Primeira delas, que nós temos que estar alertas e preparados para a segunda onda, talvez para a terceira onda, e não cometer os erros táticos que foram cometidos na pandemia atual. Não nós, especificamente médicos, mas os nossos governantes, principalmente o nosso ministro da Saúde, etc. Nós temos que ter muita precaução e muito mais precoce do que, dessa vez, numa próxima epidemia ou numa próxima onda. Nós temos que conhecer bem o nosso local de trabalho, nosso pessoal de apoio e dar treinamento contínuo para todos. Temos que prover informações acuradas para a comunidade cirúrgica, incluindo a de tratar todos os pacientes agora, daqui para frente, até não sei durante quanto tempo, como se fosse Covid. Eu não vou operar ninguém sem N95, sem o Face Shield, sem 2 luvas, pelo menos durante algum tempo, que eu não sei ainda precisar qual é esse tempo, um tempo indeterminado, na realidade. Aquilo que o Terra falou, tratar todos os pacientes nesse reinício como se fosse Covid positivo, é uma outra coisa importantíssima. Usar todas as EPIs existentes nos casos cirúrgicos, principalmente cirurgias grandes, após essa pandemia, né? Talvez alguns meses após o término da nossa curva. Eu acho que eu não vou dar, chance de pegar Covid ou para contaminar qualquer pessoa da minha equipe. Né? A gente tem que ter uma lista de prioridades agora, porque nós temos uma remora de pacientes. Nós temos muitos pacientes que vão chegar agora para operar e a gente tem que dar prioridade para os casos mais sérios. Isso aí a gente vai conseguir fazendo discussões multidisciplinares. Nos Estados Unidos, eu vi a Valerie Rush, a semana passada, falando que eles testam de 72 em 72 horas. Eu vi o nosso convidado italiano falando que testa de 15 em 15 dias. A gente tem que definir isso também. O que fazer com esses pacientes nesse período agora final se vai acabar agora mesmo ou não. É importantíssimo dar alta para o paciente apenas se ele tiver condições ideais de isolamento no domicílio, né, um ambiente seguro.
E fundamental incrementar telemedicina para reuniões, tumor boards, consultas. Essas consultas por telemedicina devem ser feitas apenas para pacientes já conhecidos. Acho que tem que ser presencial em todos os pacientes. E, principalmente, eu acho que isso aí é uma coisa fundamental para todos nós, usar essa crise para sermos melhores do que antes em todos os níveis possíveis. E aqui eu encerro, então, esses breves comentários, que eu achei bastante pertinentes e que resumem mais ou menos tudo que foi apresentado hoje aqui nesse seminário, que foi excepcional. Muito obrigado. Bom, eu queria, então, para encerrar, agradecer aos convidados, ao Gustavo, ao Dr. Pier Giorgio, ao Lorenzo, que teve que sair um pouquinho antes. Agradecer a todos que são nossa audiência. Hoje a gente chegou a 120 pessoas assistindo aqui ao mesmo tempo. Ainda estamos com 70 online, então muito obrigado aí pela persistência. E gostaria de agradecer à AstraZeneca pela parceria e pelo apoio. Queria lembrar que o material vai estar disponível no nosso canal do YouTube, provavelmente em alguns dias, então fiquem atentos. Então, muito boa noite a todos e obrigado aí pela participação. Boa noite, obrigado a todos. Pedro, um abraço especial. Um abraço, professor Rui. Thank you. Você também, Rui, um abraço. Ainda bem que amigo. você é o decano, não eu mais, viu? Eu sou mais velho que você. Thank you, Pierre. Thank you, Ricardo. Thank you, Rui. Thank you, Pedro. Thank you. Thank you so much. Bye. Ciao Felipe.